percebi que nem tudo que eu vejo eu entendo. Percebi que eu não entendo um montão de coisas que eu vejo no dia a dia, mas, fazendo um recorte, eu notei que não entender o que eu vejo me gera muita frustração no consumo de arte. Oi, eu sou a Mari, e hoje o papo é sobre como é chato, desmotivador, frustrante, desanimador quando eu percebo que eu não entendi alguma obra de arte ou nenhuma. Bora! Num quesito estrutural da experiência estética, a frustração com o consumo de arte meio que faz parte da própria experiência estética. A provocação é parte condicionante da experiência estética e não um efeito colateral dela. Se você pensar num show, num teatro, num recital, outras formas de consumo cultural, nenhum deles tem a urgência da sua atividade ou a não linearidade imposta ao espectador. Não tem uma emancipação do espectador, não dá liberdade no consumo. Todas essas formas de arte que eu citei demandam uma certa passividade de quem consome. Apresentam começo, meio e fim. Mas no museu não é assim. A experiência no museu não depende só da obra em si, mas do contexto pessoal e social do visitante e do contexto físico do espaço. Cada pessoa que entra no museu entra com expectativas, repertórios, histórias diferentes, construindo a leitura das obras, da experiência cultural, a partir de toda a bagagem interna, como em tudo na vida, se a gente parar pra pensar. Isso pode soar ótimo, porque dá muita liberdade de interpretação, mas, como na vida também, muita liberdade pode gerar angústia, ansiedade ou paralisia de decisão, porque muitas possibilidades dificultam nossas escolhas. Dentro do museu, na hora da interpretação, isso gera falta de um norte. Por onde eu começo? O que eu olho primeiro? O que eu preciso reparar? E isso pode gerar frustração. Sartre e Kierkegaard foram filósofos que escreveram sobre isso. Claro que usando de território para discussão a nossa vida, a existência humana, o que é muito mais amplo do que um passeio no museu, né? Mas ambos escreveram que a liberdade absoluta, a liberdade radical, é na verdade um fardo, que ter todas as possibilidades disponíveis na sua frente transforma a responsabilidade de decidir um peso existencial. E essa palavrinha é mágica daqui em diante nesse vídeo, tá? Decisão. O museu é um espaço para aprender, sem uma narrativa única, sem um caminho obrigatório. Ele dá pra gente essa liberdade radical de circular, ver, analisar, apreciar, sentar, levantar, do jeito que a gente bem entender, na hora que a gente bem entender. Lá dentro, a gente é instigado constantemente a interpretar o que vê e a decidir o que faz ou não faz sentido numa obra. Mas essa provocação pode gerar desinteresse, insegurança, porque, afinal, liberdade demais na hora da decisão pode ser um fardo. E quando eu me vejo nessa posição de decisora do que faz ou não faz sentido dentro de uma obra de arte, eu travo. Por quê? E se o que eu decidi que faz sentido pra mim não for o que o artista decidiu que fazia sentido pra ele quando ele criou a obra que eu tô vendo? Sobre a questão espacial do museu, daí nem é muito culpa minha, porque às vezes eu só não me conecto com a narrativa, com a história criada pela curadoria ou com a sugestão de começo, meio e fim. Porque no museu, diferente do show, da peça, do recital, o começo, o meio e o fim são só sugestões, não é uma obrigação. E me diz, como é que eu me conecto com as obras se eu não me sinto conectada nem com o ambiente? E sinceramente, eu lido bem com a minha liberdade, isso nunca foi um problema pra mim. Mas como eu posso escolher onde transitar, o que observar, como me sentir se eu não me sinto convidada pela maneira como dispõe a minha própria liberdade de ser, existir e estar? Como eu vou me sentir segura de parar na frente de um quadro que seja e entender o que precisa ser entendido? Se eu não me sinto nem segura de entrar na sala sem parecer ignorante demais sobre o que tá sendo exibido? E se eu não trouxesse uma pimentinha, não seria eu, né? Mas e a elitização desses espaços, hein? A gente pode citar preços não tão acessíveis de entrada ou a simples falta de acesso, seja por ser longe, por não ter elevador ou rampa, por ter horários ruins. E existe uma expectativa social de que a arte seja entendida, seja apreciada. Mas a realidade é que me fizeram acreditar que eu precisava de uma profundidade teórica mais profunda que a profundidade emocional para apreciar e entender arte. Não entender uma obra de arte é a coisa mais comum que tem. E entendimento, nesse caso, é bastante relativo. E o não entendimento pode até ser uma liberdade radical também, porque quando a gente se desapega da necessidade de compreensão técnica ou teórica, a gente se abre para as sensações. E é aí que tá a resposta da compreensão. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, nem sempre essa frustração é negativa. Nesse momento, a nossa liberdade radical, ela é cerceada pela nossa própria bagagem interna. A gente se dá limite sem nem perceber, porque o que a gente conhece e guarda na memória é limitado ao que a gente já viu ou sentiu. Independente do espaço que a gente entra ou da obra que a gente vê, a gente passa a interpretar de acordo com as nossas sensações de ser, existir e estar prévias, de tudo que a gente tem guardado, de quando algum dia fomos, existimos e estávamos. O desconforto causado me faz querer entender qual é o gatilho emocional desse desconforto. O que me causou, o que quer que tenha causado. Faz eu me envolver em busca de sentido. Me faz perceber que eu não preciso de conhecimento teórico e cultural para mergulhar numa obra. Eu só preciso estar aberta.
emocionalmente aberta. E é isso. Nem tudo que eu vejo eu entendo. E tudo bem, né? O entendimento nunca é imediato. Talvez nunca seja completo. E isso não é só sobre arte no museu, tá? Um beijo.